Salmo 91 diz: o que está abrigado no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Direi: Deus é a minha fortaleza e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e proteção. Não temerás o terror noturno, nem seta que voe de dia, nem praga que anda às escondidas, e nem morte que assola o meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá e nem praga chegará à sua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guardem em todos os seus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropecem com o seu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Eu o poroei a salvo, porque conhece o meu nome. Me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Senhor, que nós estejamos abrigados em Ti, debaixo da Sua cobertura e da Sua proteção. Que temamos o Seu nome e que o adoramos enquanto vivemos. Aí está o segredo de viver uma vida segundo os Seus propósitos e experimentar da Sua parte o melhor de Ti, a Sua presença. É o bem mais valioso que podemos ter. Nada nesse mundo se compara ao prazer de ter o Senhor e a Sua presença. Obrigado por ela estar aqui conosco. Obrigado por ela estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós Te amamos e reverenciamos o Seu nome nessa noite. Eu abençoo os Seus filhos aqui nesse lugar. Declaro sobre eles a cobertura da Sua mão poderosa. Os santifique e os edifique para a glória do Seu nome. Aleluia. Eu confesso que está difícil pregar hoje. Confesso que está difícil falar alguma coisa diante da presença de Deus aqui. Porque o lugar onde a presença de Deus está não precisam palavras, Ele se explica. Mas eu quero compartilhar com os irmãos algo rápido. Quero falar um pouco sobre cobertura espiritual.
O Salmo 91, ele é um salmo que o Salmo 91 é um salmo que fala sobre a cobertura de Deus sobre nós. Aquele que está escondido ou abrigado no esconderijo do Altíssimo. A primeira promessa para quem está debaixo de cobertura espiritual é que ele tem descanso. Quando você caminha debaixo de cobertura espiritual, você tem descanso. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do meu Deus, direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza. Quem caminha debaixo de cobertura espiritual recebe força, recebe refúgio, proteção. E o Salmo 91, ele vai falando todo sobre o que acontece quando nós estamos debaixo de uma cobertura espiritual. Aqui está falando da cobertura de Deus, mas na terra Deus, ele instituiu para nós a visão da cobertura ministerial. Existem pessoas que Deus levantou sobre nossas vidas para nos cobrir. Quando você está debaixo dessa cobertura e dessa proteção, você recebe muitas bênçãos da parte de Deus. Eu entendo cobertura espiritual quando eu compreendo cobertura natural. A cobertura natural, esse lugar em que nós estamos cobertos. E aqui, se vier uma tempestade, ela não vai nos atingir, porque nós estamos protegidos. Se vier um homem mau, ou se lá fora começar um tiroteio, Deus que livre. Aqui nós estamos protegidos, fechamos as portas e nós não seremos atingidos. A cobertura espiritual, ela nos protege das tempestades, do perigo. Ela nos protege do frio, do calor. Ela nos protege do homem mau. Quando nós estamos debaixo de cobertura, nós estamos guardados pelo Senhor. Deus é quem instituiu as coberturas espirituais sobre a terra. A cobertura espiritual está relacionada a uma aliança que uma autoridade espiritual constituída por Deus exerce sobre a nossa vida. Quando você tem aliança com a autoridade espiritual, você recebe cobertura espiritual. Não que essa pessoa ela tenha domínio sobre você, não, mas ela recebeu da parte de Deus autoridade sobre a sua vida, autoridade para lutar com você as suas guerras, autoridade para levar você na direção correta, para tirar você do caminho errado, autoridade para orar por você, para aconselhar, para direcionar, para instruir e declarar proteção espiritual. A maior função de da cobertura é a proteção. E nós aprendemos que nem quem necessita de proteção é quem procura proteção. O princípio da cobertura espiritual, ele é um dos princípios mais poderosos sobre a vida da igreja. A cobertura espiritual é um dos elementos do pastoreio e Deus, Ele quer que você seja pastoreado. É a vontade de Deus que você receba proteção. E uma das coisas que eu tenho aprendido com cobertura espiritual é que o ato de congregar
é o ato de receber a cobertura espiritual. Todas as vezes que eu congrego, eu estou procurando a cobertura espiritual. Eu não recebo cobertura espiritual apenas quando eu procuro a minha autoridade espiritual, quando eu corro para debaixo dela, mas quando eu congrego. Todas as vezes que eu congrego, você está aqui hoje recebendo cobertura espiritual. Todas as vezes que eu congrego, eu recebo direção, consolo, ânimo, correção, oração, cura, fortalecimento, renovo. Eu recebo intervenção divina ao meu favor. Quando eu congrego, eu recebo alegria, paz, intercessão. Todas essas coisas são recebidas quando eu caminho debaixo da cobertura espiritual. Congregar não é apenas um ato religioso de vir à igreja. Congregar é entrar num ambiente espiritual onde a presença de Deus está operando. Congregar está no lugar onde há cura, onde há libertação, onde há milagres, onde o Senhor opera, onde Deus se faz presente. Congregar é entrar no esconderijo do Altíssimo. A palavra do Senhor diz que onde o povo se reúne, ali Ele está presente. Congregar está onde Jesus está. A palavra de Deus diz que o povo de Israel, quando eles iam celebrar as festas, eles saíam das suas casas, de suas cidades, e eles se reuniam no templo. E ali adoravam o nome do Senhor. E ali eles recebiam direção, eles recebiam renovo, fortalecimento. A igreja não foi instituída na terra só para que eu visite ela de vez em quando. Deus instituiu a igreja na terra, o ato de congregar, para nos auxiliar no nosso desenvolvimento do nosso chamado. Quando você congrega, quando você pratica o ato de buscar a cobertura espiritual através do congregar, você desenvolve o seu chamado. Deus está desenvolvendo o seu chamado. Deus está desenvolvendo as promessas dele sobre a sua vida. Deus está desenvolvendo a sua caminhada com ele. Eu desenvolvo meu chamado quando eu congrego, e eu desenvolvo meu chamado quando eu envolvo com a igreja local. Congregar é receber a minha identidade da parte de Deus. Congregar leva ao aperfeiçoamento dos santos. Nós estamos aqui sendo aperfeiçoados por Ele. Quando eu congrego, eu recebo confirmação, direção e propósito. As pessoas, elas não desenvolvem em suas vidas espirituais porque o único envolvimento delas há anos na igreja local é de vir, sentar, ouvir e ir embora. Deus, Ele não quer apenas que você congregue numa igreja, mas Ele quer também que você envolva-se no lugar onde Ele te colocou. Quanto mais você se envolve, mais você desenvolve. Existem pessoas que estão há anos na igreja, que amam Jesus, que leem a palavra, que oram, que jejumam, mas elas não chegam a crescer, pois elas não têm um envolvimento com as atividades ministeriais da sua igreja. Deus criou a igreja local para nos fazer crescer em estatura espiritual, para entender nossa identidade ministerial e para nos levar a exercer
o nosso chamado em Deus. Você tem um chamado em Deus. E o seu primeiro chamado é estar com Deus. O seu primeiro chamado é adorar a Deus. E por isso, se você quiser desenvolver o seu chamado, você precisa desenvolver a prática de estar com Deus. Você precisa desenvolver a prática de adorar a Deus. Quem muito adora a Deus, muito recebe de Deus. Quem muito recebe de Deus, muito tem para transmitir de Deus. Às vezes as pessoas olham para nós e não conseguem ver Deus em nossas características. Nós precisamos rever como está o nosso tempo de relacionamento e adoração com Deus. Eu quero ilustrar isso que eu estou falando aqui com um texto bíblico de Números capítulo 35. Números capítulo 35. Versículo 11 de Números 35. A partir do 9. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando passares o Jordão da terra de Canaã, fazei com que se estejam à mão cidades que vos sirvam de cidades de refúgio. Diga comigo: cidade de refúgio. Para que ali se acolha o homicida que ferir alguma alma por erro ou sem querer. Coloca na versão RA, por favor, filho. Vou acompanhar naquela versão ali que vai ser mais fácil de entender. Versículo 12. Nessas cidades o homicida poderá se refugiar do vingador de sangue. Diga comigo: cidade, refúgio. Homicida, vingador de sangue. Para que o homicida não morra antes de ser apresentado diante da congregação para julgamento. 13. Essa cidade que vocês deram serão 6 cidades de refúgio para vocês. Agora vai no versículo 22. Porém, se alguém empurrar outra pessoa subitamente, sem inimizade, ou contra ela lançar algum instrumento sem má intenção, ou sem vê-la deixar cair sobre ela alguma pedra que possa causar-lhe a morte, e essa pessoa morrer, não sendo sua inimiga, nem tendo a intenção de causar mal, então a congregação julgará entre o matador e o vingador de sangue segundo estas leis, e livrará o homicida da mão do vingador de sangue, e o fará voltar à sua cidade de refúgio, onde havia se refugiado. Ali ficará até a morte do sumo sacerdote, que foi ungido com o santo óleo. Pode passar. Porém, se em determinado momento o homicida sair dos limites da cidade de refúgio, presta atenção. Porém, volta. Se em determinado momento o homicida sair dos limites da cidade de refúgio, onde tinha se refugiado,
e o vingador de sangue o encontrar para fora dos limites dela, se o vingador de sangue matar o homicida, não será culpado do sangue, pois deve ficar na sua cidade de refúgio até a morte do sumo sacerdote. Porém, depois da morte desse, o homicida voltará à terra da sua posse. Estas coisas serão para estatuto de direito para vocês e a geração em geração, onde quer que vocês morarem. Todo aquele que matar uma pessoa será morto conforme o depoimento das duas testemunhas. Mas uma só testemunha não poderá deporar contra alguém para morrer. 31. Não aceitem resgate pela vida do homicida, que é culpado de morte. Ele deve ser morto. Também não aceitem resgate por aquele que se acolher na cidade de refúgio e quiser voltar para sua terra antes da morte do sumo sacerdote. E por fim, 33. Assim, não profanem a terra em que vocês estão, porque o sangue profana a terra. Nenhuma expiação se fará pela terra por causa do sangue que nela for derramado, a não ser que o sangue daquele que o derramou. Só até lá. Não sei se vocês já leram esse texto na Bíblia. É uma leitura que vocês não conhecem, também foi uma leitura pausada, talvez ficou meio desapercebida. Deixa eu estar trazendo a ilustração sobre ela. Quando o povo de Israel, ele sai do Egito, ele entra na terra prometida, Deus ele dá uma ordem, e ele fala para Moisés, ele falou: vocês vão ter que fazer cidades de refúgio, e essas cidades de refúgio elas serão feitas com um propósito, para que quando alguém matar uma pessoa voluntariamente, ela corre para essa cidade de refúgio. Se ela se arrepender, ela tem que ir para essa cidade de refúgio. E nessa cidade de refúgio ela vai ser protegida ali pelo sumo sacerdote que habita nela, até que se passe o furor daquela pessoa ou da família daquela pessoa que morreu, e o vingador do sangue não mais o procure. Aí, se uma pessoa matar outra pessoa sem querer, uma morte sem intenção de matar, essa pessoa, esse homicida que não tinha intenção de matar, ele também tem que correr para a cidade de refúgio. E ele tem que escolher uma cidade de refúgio para que ele seja protegido do vingador do sangue. E todas as pessoas, elas que aconteciam isso, elas corriam para esse lugar de refúgio, e lá o sumo sacerdote a protegia, e o vingador de sangue não poderia entrar nessa cidade. Nós encontramos aqui algumas figuras. Primeiro, o homicida, que é a representação do pecador. O homicida é a nossa representação. Existem dois tipos de homicidas aqui nesse texto: o homicida voluntário, aquele que quis matar, e o homicida involuntário. O homicida voluntário é o pecador que se arrepende. Perdão, o homicida voluntário é o pecador que não se arrepende. E o homicida involuntário é o pecador arrependido. O vingador de sangue é a representação do diabo, Satanás. O sumo sacerdote é a representação ali do Redentor, daquele que foi enviado ali por Deus para trazer proteção sobre aquele homicida, tanto arrependido quanto não arrependido. E a cidade de refúgio é a representação, nós podemos representá-la como a igreja local. A igreja local é um lugar espiritual de refúgio. A igreja local é um lugar de proteção espiritual. Essas cidades eram um lugar de proteção para aqueles pecadores. E a igreja, no mundo do espírito, é um lugar de proteção para você. Todas as vezes que você congrega, você está caminhando debaixo de uma proteção espiritual.
Você está caminhando debaixo de cobertura espiritual. Assim como nós lemos no Salmo 91, as promessas e os direitos adquiridos por meio de uma cobertura espiritual. O homicida, ele tinha o direito naquela época de escolher qual que era a cidade de refúgio que ele ia se refugiar. E naturalmente, se ele fosse mais esperto, ele procuraria a cidade de refúgio mais próxima dele, ou a que ele se sentisse mais protegido. Existem duas referências que a gente orienta as pessoas quando elas vão congregar. Ou você procure uma igreja mais próxima da sua casa, para que você possa desenvolver a sua vida ministerial nela. Ou você procura uma igreja onde você se sinta mais protegido. Qual que é o mais correto? A mais próxima ou a que você vai se sentir mais protegido? São essas duas orientações que a gente sempre dá para as pessoas. Então o vingador, o homicida, ele tinha a opção de escolher qual que era a cidade de refúgio que ele iria. Mas acontecia algo muito interessante nessa história. O homicida, ele poderia até escolher sair da cidade de refúgio onde ele estava para ir para uma outra cidade de refúgio. Mas acontece que se ele saindo da sua cidade de refúgio, que é a representação da igreja, e ele fosse para uma outra cidade de refúgio, e no meio do percurso, no meio do caminho, o vingador de sangue, que é Satanás, o encontrasse, o vingador de sangue poderia o matar. A gente não proíbe as pessoas de saírem da igreja. Quem quiser sair da igreja, nosso ministério principalmente não tem isso. Eu acho que igreja nenhuma deveria prender as pessoas, porque nós não somos donos de ninguém. Nós somos apenas cooperadores de Deus para declarar proteção e cobertura de Deus sobre suas vidas. Mas existem pessoas que saem da igreja e elas saem desse ambiente de proteção e ficam desprotegidas por um período de tempo. E nesse período de tempo que você fica sem congregar, que você fica sem estar debaixo dessa proteção, dessa cobertura espiritual, o vingador de sangue está solto e ele está procurando por vida. E existem muitas pessoas que por não congregarem já morreram espiritualmente. Existem muitas pessoas por não buscarem a Deus, estão numa vida espiritual totalmente anulada. Não oram, não buscam a Deus, não leem Bíblia, não têm entusiasmo para lutar contra o pecado. A vida delas está fria. São pessoas estressadas, são pessoas que facilmente a carne ela aflora, porque o vingador de sangue está ali à sua espreita. O desejo de Deus é que eu e você venhamos estar abrigados em sua presença. O desejo de Deus é que você esteja sempre debaixo de proteção. Em Josué capítulo 24, fala que lá tinha, nessa cidade de refúgio, tinha um ancião. E o sumo sacerdote, que era a representação ali da proteção espiritual sobre a vida daquele homem, é também aqui na Bíblia, no livro de Josué capítulo 24, representado pelo ancião. Ancião na Bíblia é a mesma palavra do original para presbítero. E a Bíblia fala que os presbíteros da igreja, que são considerados os pastores, eu, por exemplo, sou um presbítero nessa casa, eles têm a função da parte de Deus para trazer cobertura, proteção, direção de Deus para as nossas vidas. Por mais que às vezes a pessoa olhe e fala, cara, de primeira olhe para mim e fala, esse menino aí vai me direcionar. Esse menino aí, ele sabe o que eu preciso para a minha vida. Não está relacionado à idade, porque ancião na Bíblia é uma referência à sabedoria e não a tempo de vida. E sabedoria de verdade, Deus é quem dá, então até uma criança pode ter. A sabedoria não está relacionada ao tempo de vida que você tem. Existem pessoas anciãs em idade, mas bebês em sabedoria.
Existem pessoas que já viveram muito, mas com relação à sabedoria, ela não tem muito para passar. Ao passo de que existem crianças e adolescentes que, quando nós conversamos com eles, fala, esse menino é mais velho do que ele diz ser. E Deus, Ele sempre vai constituir anciãos sobre nossas vidas, para que eles, nessa cidade de refúgio, sejam aqueles que vão nos guardar e nos proteger. E a Bíblia fala que o sumo sacerdote também era essa figura. E quando o sumo sacerdote ele morresse, aquela pessoa que era um homicida ou pecador, ele poderia então sair da cidade de refúgio. O sumo sacerdote aqui é a representação de Jesus, o nosso Redentor. E quando nós estamos debaixo da cobertura do Senhor e da proteção do Senhor, é o sangue dele que vai nos purificar de todo pecado. E o vingador de sangue, quando o sumo sacerdote morria, ele não poderia mais tocar na vida do homicida. Por quê? Considerava-se que quando o sumo sacerdote morria, a morte do sumo sacerdote substituiria a morte do homicida. Jesus morreu por nós, sendo nós homicidas. Jesus morreu por nós para nos livrar da prisão, das garras do inimigo. Mas você precisa estar abrigado debaixo da cobertura desse sangue. Quando eu congrego, eu recebo liberação da cobertura do sangue de Jesus sobre a minha vida. Quando eu congrego, eu recebo palavras direcionadas da parte de Deus de convencimento do pecado, da justiça e do juízo pelo Espírito Santo. A palavra de Deus me convence do caminho que eu estou caminhando errado. E o sangue de Cristo me purifica de todo pecado. Se você entrou aqui pecador, eu declaro cobertura de sangue de Jesus sobre a sua vida. Se você entrou aqui se sentindo indigno, se sentindo para baixo, se sentindo nada diante do Senhor, declaro que a cobertura do sangue de Jesus e da presença dele que está nesse lugar substitui a sua morte pela sua vida. Por isso é tão importante nós estarmos nesse lugar, o lugar onde os anciãos, eles vão estar ali cuidando de nós. E algo muito interessante nós entendermos sobre essa questão da cidade de refúgio, da cobertura espiritual. Nós aprendemos que quem está na chuva, naturalmente, se ele quer sair da chuva, ele vai correr para debaixo de uma proteção. Ele não fica esperando a proteção, falando, cara, você não está vendo que eu estou aqui na chuva? Vem para cá, varanda. No evangelismo, é responsabilidade nossa ir até a pessoa que está perdida, que não conhece o Senhor, que está na vida errada. É a nossa função, porque ela está cega espiritualmente, porque ela está nas garras do diabo. Mas quando a pessoa já entendeu a salvação, ela foi resgatada, foi regenerada pelo Senhor, se ela precisa de um discipulado, se ela precisa de um cuidado, é função de ela ir até a cobertura, é função de ela ir até o lugar de proteção. Existem muitas pessoas que ficam esperando, e depois reclamam ainda, a minha cobertura não me procura. Eu estava passando por dificuldade, mas a minha cobertura não me procurou. E eu já ouvi tantas vezes as pessoas falarem comigo, eu estava precisando da sua oração e você não veio até mim orar. E eu brinco de vez em quando falando, a minha bola de cristal, ela quebrou já tem um tempo. E aqui na Figueira não tem assistência técnica. Então tá difícil de eu adivinhar. Quem tem toda a ciência e sabe os pensamentos é Deus. A Bíblia fala lá no livro de Tiago, capítulo 5, que se alguém está enfermo, chame os presbíteros da igreja, e eles orarão, e a oração da fé curará o enfermo, e se tiver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. A Bíblia não fala que é o presbítero que tem que adivinhar que a pessoa está enferma.
e ir até ela. Eu estava doente, por isso que eu não vim na igreja e o Senhor não foi me visitar. Poxa, se eu tivesse o dom da onipresença e da onisciência, eu conseguiria ir. Quem muitas vezes erra quando não recebe cobertura espiritual, não é quem recebeu a autoridade de dar a cobertura, mas quem não procura a proteção da cobertura. É uma via de mão dupla. Eu entendo que é o enfermo que vai até o médico pedir o receituário do remédio. E quando ele chega até o médico, ele não fala assim, chega e senta lá no consultório, né? E fica olhando para a cara do doutor, esperando que o doutor fale o que ele está sentindo. Não, é ele que primeiro tem que chegar para o doutor e falar: doutor, eu estou aqui com uma diarreia braba. O negócio já tem 7 dias que eu estou igual pato. Está ruim pro meu lado. E aí o doutor vai: então vou te receitar aqui um repositor de flora intestinal. Toma uns Gatorade, umas águas de coco. Bebe bastante líquido. É necessário o enfermo ir até o médico. É ele quem procura essa cobertura, ele que procura essa direção, ele que procura essa proteção. Eu não fico em casa esperando o padeiro levar o pão para mim. Eu preciso ir até a padaria procurar o alimento. Se a pessoa ela não vá até a cobertura espiritual, ela não tem que julgar a cobertura por ela não ter atendido ela naquilo que ela precisava. Porque a função maior de procurar cobertura é de quem está precisando de cobertura. No pastoreio, na cobertura, deve haver uma interação. E nós devemos entender de quem é a iniciativa. Ah, mas o pastor ele é muito atarefado. Ah, mas a minha cobertura espiritual, o meu líder, eu não vou incomodar ele. Meu irmão, Deus ele deu uma missão para a sua cobertura espiritual, para o seu líder. E se ele não desse conta de assumir os problemas dele e dos demais e cuidar de você, ele não estaria na função que ele está. Então não pense você que você está atrapalhando, que você está sendo chato, porque é missão e função da cobertura espiritual te atender quando você precisa. Mas ele não é adivinho, lembre-se sempre disso. É o assaltado que vai até a polícia pedir proteção. Ó, vou abrir um BO aqui para mim. Jesus, ele quando ele chegava para alguém, ele sendo Deus e ele sabendo de tudo que a pessoa precisava, ele chegava para a pessoa, quando a pessoa chegava para ele, ele perguntava: o que queres que eu te faça? E eu já chegou pessoas para mim falando: pastor, ora por mim. Eu falei: tá bom. O que você precisa de oração? Não, Deus vai te revelar. Eu falei: meu irmão, não é assim que funciona o negócio. Se você sabe o que você está passando, se você sabe a sua dificuldade, abre o seu coração, revela para mim o seu problema, fala para mim o seu sentimento. Porque assim eu poderei dar a cobertura com melhor qualidade. Agora muitas vezes as pessoas, elas continuam no sofrimento, continuam passando dificuldades. Muitas vezes é porque querem. Porque se Deus colocou alguém direcionado por Ele, com autoridade espiritual direcionado por Ele, para te cobrir, para te proteger, para te direcionar, e você não faz uso disso, depois não culpe essa pessoa ou a Deus de você estar passando por certos problemas em sua vida. Não existe essa de Deus vai te revelar, Deus vai falar com você em sonho. Não. O que queres que eu te faça? Foi o que Jesus perguntou. É quem precisa de cuidado, que precisa de se posicionar e ir atrás. Existem muitas pessoas na igreja decepcionadas com as suas coberturas e com as suas lideranças. Por quê?
porque elas criam expectativa demais. A expectativa está relacionada a esperar. E quem cria muita expectativa é facilmente frustrado. Quanto mais expectativa você cria, mais fácil você se frustra. Quem cria muita expectativa no outro se frustra muito fácil com o outro. Então não crie expectativa, tenha a atitude que você precisa ter. Quanto menores as suas expectativas e maiores as suas atitudes, menores serão as suas frustrações. Se você espera muito e suas expectativas não são supridas ou atingidas, você se decepciona. Pare de ficar criando expectativas só no outro. Faça a sua parte também. Acontece que as pessoas, elas esperam na igreja um lugar de perfeição, no líder uma postura perfeita, nos membros uma infalibilidade. Mas não é assim. A gente sabe que igreja é lugar de pessoas falhas. Pastores são seres humanos falhos. Coberturas espirituais, elas têm uma autoridade de Deus, em Deus, mas são seres humanos. Eu sempre falo com as pessoas: espere que eu decepcione, espere que eu venha falhar com você. Quando chega algum novo membro na igreja, eu viro para esse membro e falo o seguinte: nós não somos uma igreja perfeita, mas nós estamos à procura de aperfeiçoamento. Todos aqui estão à procura de aperfeiçoamento. Aqui tem falhas. Onde tem pessoas, tem falhas. Aqui você vai ter sentimentos negativos, porque existem pessoas e você é pessoa, nós somos pessoas. Na igreja, infelizmente, não deveria existir, mas são pessoas. Tem gente que fala um do outro. Em toda igreja tem assim. Em toda igreja tem algum que não tem tanta afinidade com o outro. Em toda igreja vai ter aquele que vai olhar para você, você vai fazer e ele nem sabe o que você fez. Nós congregamos não porque nós estamos aqui por causa das pessoas, nós congregamos porque estamos aqui por causa de Jesus. É pela cobertura que Ele nos dá, é pela presença dEle em nosso meio, é pela essência dEle em nossas vidas. Um irmão aqui na igreja que ele sempre fala comigo: a igreja perfeita, ela não está na terra. A igreja perfeita, ela está no céu. As pessoas perfeitas não estão na terra. As pessoas perfeitas estão no céu. Então, se você quiser participar da igreja perfeita, se você quiser conviver com as pessoas perfeitas, como diz o irmão Cosme, morre. E já que você não pode morrer fisicamente, então morre espiritualmente. Mata essa sua alma desgraçada. Mata essa sua alma infeliz, que grita, que reclama, que murmura, que fala mal. Mata a sua alma, mata a sua natureza caída, pecaminosa. Porque quanto mais nós morremos para nós aqui na terra, mais nós recebemos a vida de Deus para a eternidade. Não fique sem cobertura espiritual. Não fique sem proteção espiritual. Vamos ler de novo o Salmo 91. Agora eu quero que você acompanhe comigo esse texto. Não fique sem congregar. Se você estiver precisando de auxílio espiritual, peça oração, sim. Não seja orgulhoso. Se você estiver necessitado, peça ajuda. Olha os benefícios de uma cobertura espiritual, irmãos. Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Então, primeira coisa que uma cobertura espiritual ela proporciona é descanso. Diga comigo: quando eu recebo cobertura espiritual, eu recebo descanso.
Quantas vezes as pessoas chegaram para mim no gabinete, atordoada, sem saber o que fazer, e por uma palavra, a pessoa saiu de lá assim: descanso. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele confiarei. Então uma cobertura espiritual, ela também produz sobre nós refúgio. Refúgio fala de a gente conseguir sair do lugar de guerra e conseguir estar no lugar de paz. Fortaleza. A cobertura espiritual produz sobre nós força. Às vezes a gente está caído, desanimado. Uma palavra, uma oração que nós recebemos da cobertura espiritual, nós recebemos ânimo, força. Nele confiarei. A cobertura espiritual também produz confiança. Às vezes a gente está sem confiança, sem esperança, sem direção. Não, eu confio, eu tenho a quem recorrer, eu tenho a quem procurar. Agora eu estou em paz. Versículo 3: porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Pode prosseguir. Ele te cobrirá com suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. Então a cobertura espiritual, ela também produz livramento. Quantas vezes por causa de uma oração a morte não foi livre, foi afastada de uma pessoa, o acidente, a perdição. Irmãos, quantas pessoas Deus já não nos usou para livrar de relacionamentos que a pessoa estava querendo entrar e ia destruir a vida dela. Quantas vezes Deus já não deu livramento através da cobertura espiritual. Livramento de morte, livramento de decisões erradas, livramentos de sofrimentos futuros, livramentos de coisas que iriam acontecer, que ia acabar com a vida da pessoa. A Bíblia diz também que Ele nos cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estaremos seguros. A cobertura espiritual traz também sobre nós segurança. Ele te cobrirá com as suas penas e o abrigará sobre as suas asas. Ah, cadê a outra versão? Você mudou a versão. A sua verdade é escudo e broquel. Está falando de proteção. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia. Proteção. Nem peste que ande na escuridão, e nem mortandade que assola o meio-dia. Proteção. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Proteção. Somente com os seus olhos orarás e verás a recompensa dos ímpios. Proteção, livramento. Porque tu, Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Proteção. Nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à sua tenda. Proteção. Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guardem em todos os seus caminhos. Proteção. Eles te sustentarão nas mãos, para que não tropeces o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés o leão e a serpente. Outra coisa que a cobertura espiritual dá, além de toda essa proteção, porque proteção é uma das maiores características da cobertura espiritual. Não somente proteção espiritual, mas proteção de sofrimentos, proteção de decisões erradas, proteção contra tudo aquilo, ou de tudo aquilo que te faria mal. Outra coisa que a cobertura espiritual proporciona é a autoridade. Você recebe, quando caminha debaixo de cobertura, a autoridade. Prossegue, por favor. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu livrarei. Poloei em um alto refúgio, porque conhece o meu nome. Livramento. Ele me invocará e eu responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Quando eu caminho debaixo de cobertura espiritual, eu recebo proteção para que eu alcance a salvação. Pessoas que caminham sem cobertura espiritual, desprotegidas, a tendência delas caírem no pecado e perder a salvação é muito grande. A tendência delas tomarem decisões erradas e se frustrarem, sofrerem na vida é muito grande. A tendência da pessoa e caminhar debaixo de cobertura e não está relacionado apenas a receber direção, mas está disposto a seguir direção.
está disposto a ouvir o conselho, está disposto a receber a orientação dada. Deus, Ele quer liberar proteção sobre a sua vida. Deus, Ele quer te guardar, te livrar, te proteger, te ungir, te livrar, te sustentar. Tudo isso acontece quando você caminha debaixo da proteção dEle e debaixo da proteção das autoridades que Ele te constituiu nessa terra. Não caminhe sozinho. Não caminhe desprotegido. Não foi à toa que Deus constituiu a igreja na terra. Não foi à toa que Deus constituiu presbíteros na terra. Não foi à toa que Deus constituiu uma cidade de refúgio na terra. Quando você congrega, você está debaixo de proteção. Quando você congrega, você está debaixo de orientação. Quando você congrega, você é direcionado no caminho que Deus quer que você siga. Busque cobertura. Ore pela sua cobertura. Porque cobertura, você é protegido da pedrada, mas ela sente. Na cobertura você é protegido da chuva, mas ela sente. E Deus, nesse tempo, Ele está nos chamando a esse lugar, a nós estarmos mais abrigados nesse lugar, a nós estarmos mais constantes nesse lugar. Que você não saia da presença do Senhor. Não troque nada nesse mundo pela presença do Senhor. Ela vale mais do que o seu sucesso profissional. Ela vale mais do que o descanso da sua carne. Ela vale mais do que a alegria de estar de frente de uma televisão. Uma alegria passageira. Ela vale mais, ou ela é capaz de te suprir, de te curar em suas enfermidades físicas. Hoje, antes do culto, uma irmã virou para mim e falou: pastor, quase que eu não vinha hoje, eu estava enfermo. Mas ela rompeu a barreira da enfermidade e ela está aqui. Eu creio que ela está saindo daqui curada em nome de Jesus. Irmãos, vale a pena você abrir mão do seu tempo para estar debaixo da cobertura espiritual. Vale a pena você abrir mão, às vezes, do seu lazer, de ficar com os seus pés esticados no seu sofá, para estar aqui ouvindo a palavra de Deus, adorando o Senhor, junto com os irmãos, intercedendo, orando. Vale a pena. Quanto mais você faz isso, mais Deus te abençoa. Às vezes as pessoas pensam: não, se eu deixar de fazer isso, eu vou até estar perdendo. Então eu abro mão de ir para o culto para fazer isso. Na realidade, você acaba perdendo quando você abre mão de estar na presença de Deus. A Bíblia diz: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De tudo que eu falei, eu quero finalizar com uma coisa, uma frase: valorize estar na presença de Deus.